Olá, essa entrevista é para o Centro de Memória do Jornalismo Mineiro, uma parceria da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas com a Casa de Jornalista de Minas. Hoje nós recebemos o jornalista e administrador de empresas Maurício Lara. Ele também, além de ser jornalista, é sócio do Instituto Ver Pesquisa e Estratégia, professor de curso de comunicação do jornalismo aqui da PUC Minas, foi secretário de comunicação também aqui da universidade, foi repórter especial do jornal Estado de Minas, trabalhou ainda nos veículos Jornal do Brasil, TV Manchete, Hoje em Dia e Rádio Jornal do Brasil. Assessorou campanhas de candidatos a prefeito e governador. Foi ainda assessor de comunicação em instituições públicas e privadas, como Sebrae, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Prefeitura de Betim. Assessor de imprensa dos governos e secretarias de Minas Gerais, a gente vai conversar sobre isso, e também é escritor. Tem vários livros publicados, a gente vai falar de alguns deles nessa entrevista. Maurício Lara, muito obrigado por aceitar falar com o Centro de Memória do Jornalismo Mineiro. É um prazer muito grande estar aqui, é uma honra mesmo voltar à PUC, depois de tantos anos, nesse estúdio legal, e fico honrado, satisfeito de estar aqui. Vamos falar um pouquinho lá da sua infância em Esmeraldas, né? Uma família grande, né? 14 filhos. Como é que era esse início, a sua entrada nos estudos, com esse tanto de irmão? Como é que um ensinava para o outro, vocês estudavam, como é que era isso? Eu sou o 12º de 14. Eu brinco que é o conceito de ninhada, né? A gente tinha que ser muito jeitoso para poder conseguir mamar, né? Com tanta gente disputando as mesmas coisas. Mas uma infância solta, de andar a cavalo, de nadar em córrego, sabe? De conviver com os irmãos e com parentes pela cidade, uma cidade pequena, ruas de terra. Lembranças ótimas. Uma família, não tenho queixas, achei que apesar de ter tantos irmãos, de ter uma mãe muito presente, um pai muito presente, eu não guardo traumas de infância, eu guardo boas lembranças. Um tempo muito bom, que mudei para Belo Horizonte aos 10 anos de idade, para me adaptar à capital, foi difícil adaptar à capital, estava chegando no interior. Meus colegas de futebol no bairro Padre Eustáquio me chamavam de da roça, porque eu tinha chegado do interior recentemente, mas foi também muito legal, e aí em Belo Horizonte é que eu fui formar meu jeito profissional. Jogava futebol e estudava, tudo ao mesmo tempo? E trabalhava, eu comecei a trabalhar aos 12 anos, trabalhar como office boy, como cobrador, não cobrador de ônibus, cobrador de uma empresa, uma fábrica de palha de aço. Comecei a trabalhar muito cedo, eu tenho 61 anos de trabalho já. E nessa trajetória de trabalho, antes de entrar no curso de comunicação e jornalismo, você teve outras atividades, como já citou. Uma delas, você viajava pelo país vendendo combustível. Conta essa história pra gente. Eu trabalhei na Shell, companhia de petróleo, primeiro como no escritório em Belo Horizonte, depois eu fui para Governador Valadares para ser vendedor. E lá eu viajava muito, muito pela Bahia, por uma região inóspita, uma região ainda muito pioneira. E posso afirmar, inclusive, que muito da minha formação de jornalista vem das histórias que eu vi na beira da Bahia. Até um dos meus romances, chamado Filho do Corrupto, ele é um pouco ambientado nessa Bahia. Eu acho que foi uma experiência muito rica que eu tive antes de ser jornalista e que, com certeza, me serviu. Eu comecei a fazer jornalismo aos 18, 19 anos, parei, casei, tive filhos, fiz administração, e voltei para concluir o curso de jornalismo depois. Eu falava que meu cotovelo não parava de doer pela vontade de voltar para o jornalismo. E eu fui aluno da Ângela Carrato. E eu falei com ela, olha, eu estou voltando já tarde. Ela falou, mas você não ficou hibernando? Não fiquei mesmo. Eu tinha aprendido muito, e eu acho que essa experiência, essa vivência minha, inclusive de estrada, de beira de Bahia, foi muito útil no meu trabalho como jornalista, como repórter. Então essa vontade de escrever, de ser repórter, te perseguiu durante, né, você me falou que se formou aos 30 anos, te perseguiu por esse tempo todo, e quando é que você decidiu, não, eu quero o jornalismo? Bom, eu quis ser jornalista por causa de um escritor americano chamado Jack London. Eu não tinha jornalistas na minha família, apesar de ter tanta gente. Eu li as histórias do Jack London e ficava fascinado, eu também queria contar histórias. Então, desde muito novo, eu era um inveterado leitor, estudei no IMACO, no Parque Municipal, não saía da biblioteca, até matava aula para ficar na biblioteca. E esse Jack London que me influenciou, que me deu vontade de ser jornalista. Quis ser, fui fazer vestibular de jornalismo. Depois, por circunstâncias da vida, casei, tive filhos, outras coisas, mas eu
queria ser jornalista. E quando eu voltei para fazer jornalismo, foi muito interessante, porque eu pensava assim, falei, gente, eu queria muito cobrir a queda do Pinochet no Chile, mas eu concordo em cobrir o Trem da América em Contagem. E você, vamos falar então um pouco dessa trajetória sua no jornalismo. Jornal impresso, TV, rádio, como é que foi? O que te chamou mais atenção? Eu lembro que uma passagem que a gente teve juntos na TV Manchete, quando você chegou, eu era um editor de imagem, né, que faz aquela edição dos cortes para fechar a matéria, e você era o editor de texto. Quando eu te vi, te conheci, eu já percebi, poxa, o Maurício ele tem um texto muito apurado, se preocupa muito com a escrita, porque televisão é uma coisa mais rápida, né? Os textos são mais concisos, mais diretos. E a gente, como eu tinha vários editores de texto que trabalhavam comigo, eu percebi que você tinha um cuidado muito especial com o texto. Isso veio do jornal impresso? Qual que é a sua preferência? É interessante porque eu comecei mesmo, foi no rádio. Eu era correspondente da Rádio Jornal do Brasil, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu trabalhava na redação do Jornal do Brasil, mas como correspondente da rádio, não do jornal. Depois que eu passei para o jornal impresso. E o que sempre me fascinou na verdade, foi contar história. E eu contar história, a televisão me confundiu um pouco, porque eu precisava da imagem. Além do texto, eu precisava da imagem. Isso me confundiu um pouco, porque eu gostava mesmo era de contar as coisas como eu as via. E sem depender, inclusive, não era um trabalho mais solitário, mas de que eu sempre gostei. Agora, o que eu sempre gostei foi de ser repórter. Eu nunca fui chefe, sabe? Fui professor, fui tudo, mas nunca fui chefe no jornalismo. Então, o que eu sempre gostei foi de rua, de contar história, de viajar, de conversar com as pessoas e de contar a história delas, né? O viver para contar mesmo do Garcia Marques. Essa característica que você apresenta de gostar de ser repórter é muito interessante porque na nossa carreira profissional, quando você começa a se destacar, as chefias maiores, os diretores, pegam você e te colocam numa chefia. Pô, esse cara é bom, eu quero ele como chefe. E você está dizendo que resistiu a isso, porque com certeza você teve vários convites. E o que é essa paixão do repórter, de contar histórias? Vamos contar um pouco, então, das histórias que você participou, de reportagens legais que te marcaram? Por exemplo, eu cobri a eleição de 1989 pelo Jornal do Brasil. Era a primeira eleição direta, depois de 30 anos, depois de ditadura, desde Jânio Quadros, ninguém votava para presidente. Eu cobri essa eleição. Foi a eleição que tinha Brizola, que tinha Collor, que tinha Lula. E foi uma eleição assim, que as pessoas se encantavam, as pessoas adoravam votar. Então eu encontrava personagens que tinham ido em mais de um comício, e em todos os comícios que apareciam na cidade, que eu queria ver, queria curtir a eleição. Foi uma experiência sensacional, que me rendeu um livro, que chama Campanha de Rua, quando eu contava o que acontecia numa campanha, mas não era bastidor, não era análise política, era um livro de rua, campanha de rua. Era um livro de repórter e eleitor e candidato na rua. Esse livro é de 1994, né? A eleição foi em 89. Então, essa vivência da eleição de 89, para mim, é histórica. Foi uma coisa que hoje a gente vê as disputas eleitorais, mas aquela foi muito especial pela emoção que a população vivia de participar daquela disputa. Esse poder cívico, né? E o repórter ele tem que se distanciar. Você citou vários candidatos, né? Naquela época você tinha os comícios, tinha os debates, né? Os candidatos viajavam pelo país todo participando de debates e tal. E essa história de trazer a cobertura para o livro, você se envolvia na política ou só reportava o que acontecia? Não, é claro que eu sentia, né? Mas eu tinha o desafio da imparcialidade, como tem toda atividade jornalística, né? E para mim, a imparcialidade, muita gente fala, imparcialidade não existe. Claro, a gente tem sempre um lado. A imparcialidade, para mim, é como se fosse aquele burrinho que vai com uma vara e uma espiga de milho na frente, ele vai atrás dessa espiga de milho, nunca vai alcançá-la, mas ele vai atrás dela. Para mim, a imparcialidade no jornalismo é isso. Você talvez nunca alcance, mas você vai atrás dela sempre, para ser honesto, para ser justo com os seus entrevistados, com suas fontes. Você trabalhou no estado de Minas, tinha uma coluna especial lá que chama o Pois É. Como é que era essa coluna? O que acontecia? Como é que as coisas chegavam para você? Olha, além de gostar de reportagem, eu sou muito mineiro, né? Muito mineiro raiz. Então a expressão Pois É, que é uma expressão muito mineira, eu lembro que eu brinquei, na época que eu falei assim, olha, se essa coluna não for chamar Pois É,
Ela vai chamar Pois Então. Aí Pois É era melhor. Né? E ficou, o Pois É era uma coluna de cotidiano. Eu era também repórter especial, também viajava. E das viagens, do cotidiano, eu trazia histórias que eu colocava na coluna, que eventualmente não estavam nas matérias, mas estavam na coluna. Lembra de alguma que te chamou a atenção, que você guarda até hoje, por ser curiosa, por chamar a atenção, por criar algum tipo de revolta, alguma coisa assim? Não, mas lembro de uma que é afetiva. Quando foi nascer a minha neta, Manuela, eu fiz uma coluna que chamava Pudim Sem Culpa, onde eu comparava a existência do neto com a possibilidade de você comer um pudim com vontade, que não vai dar colesterol, não vai dar glicose, não vai engordar. Neto é pudim sem culpa. Então essa é uma coluna que eu guardo com muito afeto e que eu tenho muita lembrança dela. E toda vez que alguém vai ser avô, eu dou um jeito de mandar o print dessa coluna para a pessoa ler como que é o gosto de ser avô. Eu tenho 4 netos e vou ter mais um agora no meio do ano. A família está crescendo, né, Maurício? Sim. Alguém está puxando o avô ou o pai, seguindo a linha do jornalismo? Eu tenho um filho cientista político e uma filha jornalista. E tenho um neto que é cientista político também. A ciência política ela é bastante próxima do jornalismo. Então, isso é uma sorte minha, uma aventura minha, porque eu tenho uma afinidade muito grande com meus filhos por causa disso, com o cientista político e com a jornalista. Então, a gente tem uma relação muito boa, uma relação encantada, graças também às escolhas profissionais nossas. Eu quero falar um pouco agora do jornal Hoje em Dia, ao qual você trabalhou e ganhou um prêmio por uma matéria que você fez. Você podia contar um pouquinho? Sim, eu ganhei um prêmio Fiat Alice, que eu quis contar a história dos cortadores de cana que saíram de Jequitinhonha e iam para o interior de São Paulo. Eu acompanhei os cortadores de cana, viajei no ônibus com eles, o carro do jornal atrás, e contava a história deles antes de sair e depois no lugar onde eles estavam cortando cana. Aquela vida muito difícil, que felizmente hoje melhorou muito, não tem mais tanta migração assim, mas eu contava então como que era a vida deles lá. Ganhei um prêmio por uma série de reportagens sobre isso, e uma curiosidade dessa matéria é que um tempo depois eu quis fazer a volta deles, porque quando acaba o corte de cana, eles voltam para casa. E eles voltam para casa e tem histórias muito interessantes. Por exemplo, teve um personagem que eu entrevistei, chamado Pedro, que eu entrevistei lá no interior de São Paulo, cortando cana, e quando ele desembarcou do ônibus em Minas Novas, eu estava lá. Eu vi ele desembarcando do ônibus, e quando ele chegou em casa, eu cheguei junto com ele. É uma emoção muito grande, uma sorte muito grande de repórter. Eu sempre tive muita sorte como repórter. Uma vez o Dom Luciano Mendes Almeida tinha tido um acidente gravíssimo e ficou muito tempo internado no Hospital Felício Roxo. Eu e Valdemar Mazico, fotógrafos, estávamos saindo para fazer uma matéria no interior do estado de Minas, e quando passamos perto do palácio, na Praça da Liberdade, do palácio da igreja, né, do Palácio Cristo Rei, tinha uma ambulância entrando, era o Dom Luciano, que tinha tido alta e estava chegando em casa. Então nós entrevistamos o Dom Luciano, chegando, sendo desembarcado. Na verdade, nem foi uma entrevista, ele fez um gesto de que estava bem, e aquilo já foi uma bela matéria, foi um gesto eloquente. Dom Luciano voltando para casa e eu passando na porta na hora. Sempre dei muita sorte como repórter, não posso me queixar. O repórter precisa ter sorte porque você acaba de contar uma coisa que é aquela descrição famosíssima de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. O Dom Luciano dando um ok, não precisa nem falar nada. Uma legenda dessa foto seria, tá tudo bem. O repórter precisa ter sorte? O repórter tem que ter sorte, sim. Tem que ter intuição e tem que ter sensibilidade. Eu acho que um dos sentidos, quando dava aula, falava muito com os alunos que um dos sentidos, claro que não é um sentido, para ser um bom repórter são os poros, é a sensibilidade, é aquilo que entra na gente sem necessariamente você estar vendo ou ouvindo, aquilo que você percebe, sabe? E isso às vezes faz muita diferença numa cobertura. Maurício, vamos voltar um pouquinho. Na época que você fez a cobertura da campanha de 89, logo depois você foi para Brasília trabalhar na Secretaria de Comunicação do governo do presidente Lula, na época. Como é que é o trabalho de um assessor de um presidente da República, da Secretaria de Comunicação? Quais são os desafios? Olha, primeiro entender Brasília, sabe, que é um negócio muito difícil de entender. O secretário adjunto da Secretaria de Comunicação, Marcos Fora, falava assim, gente, aqui é Brasília, depois daqui não tem mais nada não. E é verdade, lá depois daqui não tinha mais nada não. Então, ao mesmo tempo que você tem uma
uma perspectiva de um poder, de estar trabalhando um poder, você também tem a sensação da dificuldade que é fazer as pedras se movimentarem. Né? Você está sempre empurrando a pedra montanha acima e ela voltando todos os dias ao ponto de partida. Foi uma experiência muito rica, mas que eu não era exatamente o que eu gostava, sabe? Eu gostei muito de ir para Brasília e gostei mais de voltar de Brasília. A volta foi melhor do que a ida, sim, então? Voltar para casa, voltar para as montanhas. Curioso que eu brincava quando estava em Brasília, eu falava, gente, na verdade eu estou em Paracatu, porque eu não estava nem em Minas e nem em Brasília. Eu não consegui me situar exatamente nessa relação com o poder muito grande. Eu queria mesmo, era a minha terra. Você voltou para Minas Gerais, para as montanhas de Minas, mas continuou esse trabalho de assessoria de imprensa, porque você trabalhou também em vários órgãos e secretarias do governo de Minas. Como é que foi essa passagem? Pois é curioso, porque eu acho que, por sorte, o meu perfil ficou muito amplo, sabe? Porque eu trabalhei em jornal, em rádio, em televisão. Eu dei aula, fui professor, 15 anos aqui na PUC, no curso de jornalismo. Eu trabalhei em assessoria de imprensa em área privada, em área pública, eu trabalhei em campanha política. Então, eu acho que essa diversificação do trabalho ampliou muito o meu perfil. Às vezes confunde, porque você já não sabe mais exatamente o que você é. Mas, por outro lado, te dá uma visão muito mais ampla do mundo até das questões políticas, eleitorais e sociais. A única coisa com que eu não trabalhei foi com a internet, porque chegou já quando eu estava numa outra fase. Mas, fora disso, eu trabalhei com tudo no jornalismo. E foi muito rico para mim. A profissão de jornalista te dá várias opções. Eu queria que você falasse um pouquinho, já que você circulou por todas essas áreas, realmente é uma experiência riquíssima, mas do trabalho do jornalista como assessor de imprensa e como repórter. Qual que é a diferença, qual que é o olhar que se deve ter? Olha, o olhar que você deve ter é o foco no interesse da sociedade. Quando você é repórter, você trabalha diretamente com isso. Quando você é assessor de imprensa, você tem que tomar cuidado para não deixar de ser jornalista no seu trabalho. Porque o assessor de imprensa, ele trabalha voltado para a sociedade e voltado para o seu chefe, o seu patrão, o seu contratante. E você tem que fazer um trabalho que ele é de mão dupla, ele é de dupla via. Você trabalha para dentro e trabalha para fora. É um trabalho importante demais e você tem que ter noção de que você não pode deixar de ser jornalista. Então, quando há essa discussão, mas assessor de imprensa não é jornalista? Corre o risco de deixar de ser, mas tem que zelar para continuar sendo. Temos que tomar cuidado com a questão ética, né, Sim. Maurício? Sim. Perseguir a ética por todas as formas, em todos os dias, em todas as ações. Sim, porque quando você está lidando com o seu patrão, com o seu contratante, eles não têm que entender de jornalismo, sabe? O prefeito, o secretário, ele não tem que entender de jornalismo, você é quem entende, você que tem que dizer o que é interesse da sociedade. Então você não pode deixar simplesmente ser um porta-voz, você tem que ser mais do que isso, você tem um trabalho educativo para fazer. E às vezes é de resistência também. Muitas vezes num grupo de secretários, você tem que ser uma voz de oposição e falar, não faremos isso, não vamos divulgar assim, vamos divulgar de outro jeito, sabe? Então você pode ser jornalista todo o tempo no sentido de defender o interesse da sociedade. Você enfrentou alguma situação de tensão assim, como você cita? Sim, enfrentei. Eu era secretário de comunicação da Prefeitura de Belo Horizonte, de uma greve de professores, e eu divergia frontalmente de outro secretário da forma de divulgar, sabe? Eu insistia que eles queriam, por exemplo, dizer que os professores estavam isso, estava aquilo, e foi uma greve de ocupação, inclusive, na Prefeitura de Belo Horizonte, no gabinete do prefeito, e eu insistia que o importante era falar com a sociedade e para a sociedade. E no sentido de falar, olha, os professores têm razão, o professor sempre tem razão e a gente tem que admitir isso. Sabe, em qualquer circunstância, o professor sempre ganha menos do que devia ganhar. E dizer isso para a sociedade. E dizer das limitações da prefeitura quanto ao pagamento. Foi uma tese que finalmente eu consegui ser vitorioso nela e depois alguns secretários, entre eles o Fernando Pimentel, que era secretário da Fazenda, falou, você tinha razão, era a melhor forma de abordar. Então, a gente tem sim e tem que saber que você está num jogo de enfrentamento mesmo e tem que saber o que você quer. E o que você quer é defender o interesse da sociedade, sem perder de vista que você também deve lealdade ao seu contratante. Que bom que você conseguiu uma vitória. Parabéns, atrasado, mas ainda em tempo. Eu queria falar um pouquinho agora da sua atuação como professor, aqui na academia, na Escola PUC, onde a gente retorna hoje com essa entrevista tão rica.
Qual é o desafio de ser professor numa instituição como a PUC durante 15 anos e ainda diretor de comunicação? Eu fui secretário de comunicação da PUC quando eu retornei de Brasília e continuei dando aula, já no período final meu, já no início do século atual. Eu fiquei na PUC de 1993 a 2007. Eu descobri muito depressa, dando aula, que o que eu tinha de melhor para passar para os meus alunos era a minha paixão pelo jornalismo. Sabe? E eu senti que isso fazia muito bem a eles, porque todo mundo que vai ser jornalista tem essa mania de querer mudar o mundo, né? A gente sabe que o mundo teima e não muda, mas a gente não pode perder essa mania, né? E então, essa coisa de falar da minha paixão pelo jornalismo, de falar da ideia da sensibilidade, da ideia de contar a história das pessoas mais simples e quase sempre que estão em desvantagem, como que isso era importante, e fico muito feliz de ver quantas pessoas que praticam esse jornalismo e ver os olhos brilhando quando a pessoa falava, era isso que eu queria. Porque quem quer ser jornalista, eu falo que o menino que vai ser jornalista, desde o início, ele dá sinais, sabe? Porque se ele vai anotar um recado, né? Ele vai falar, mamãe, fulano ligou. Ele sabe, ele não vai contar uma história, ele vai falar uma coisa objetiva, sabe? Ele vai ser claro, ele sabe contar, ele sabe dar o recado exatamente. E aí, dizer isso para os estudantes, e talvez tenham sido em 15 anos, foi muita gente, eu descobri que era o grande prazer e que era o que eu mais podia fazer como professor. E sinto que deu muito certo, porque muitas pessoas seguiram na profissão, mantendo essa chama, né, de querer mudar o mundo, apesar de saber que não vai conseguir. Essa vontade de passar para os seus alunos a sua paixão pelo jornalismo, isso contagia até quem ouve a sua entrevista. Na percepção dos seus alunos, você conseguia identificar, olha, nessa turma de 30 aqui, eu acho que 15 ou 10 ou 20, esses darão certo. Ou, aquele ali está mais ou menos e tal. Você percebia isso durante as aulas? Percebia, e era muito claro a gente saber que as turmas elas têm formas diferentes. Tem aqueles que são muito brilhantes, aqueles que são intermediários, aqueles que não querem muito saber da coisa. O que muda em cada turma é a quantidade de cada um dessas três partes, né? Quando a parte principal era aqueles que queriam ser jornalistas, a turma, logicamente, puxava para cima. Quando era o contrário, puxava para baixo. Mas sempre o talento estava presente, em toda a turma sempre tinha alguém com os olhinhos brilhando para poder contar a história das pessoas. Maurício, uma ex-aluna sua me contou que em um discurso seu como paraninfo, você disse que era importante ter o compromisso de dar uma notícia importante de economia, ao mesmo tempo de dar uma notícia de uma pessoa comum. E você contou uma experiência que você teve na Bahia. Puxa lá no seu HD, na sua memória, e você vai contar essa experiência para a gente. Que seria do Cosme, que você entrou num barco, numa canoa, para fazer uma travessia, e que naquele momento você sentiu que a sua vida estava nas mãos do Cosme e no remo do Cosme. Como é que é isso? E você falou dessa importância de dar uma notícia de uma pessoa comum com uma grande notícia de economia. Quando eu fui para a Ninfa a primeira vez, acho que é isso que a pessoa está se referindo, eu tinha acabado de fazer uma viagem pelo sul da Bahia, eu tinha perdido um grande amigo, eu, um irmão dele e um outro amigo comum, nós fizemos uma caminhada pelo sul da Bahia, e entre elas em Trancoso, não foi em Trancoso, foi em Caraíva, na travessia de um rio, que era o Cosme, que era o barqueiro, e eu contei essa história no discurso de Paraninfo, sabe, de contar da simplicidade da história, e quando eu estava ali pensando o que eu ia dizer nesse discurso, sabe. Então, o Cosme, nesse caso, eu me lembro bem do personagem, é um exemplo do que são belas histórias. Uma das melhores reportagens que eu fiz, e que foi muito comemorada, foi quando eu fui contar como eram os ônibus do interior para as cidades. Não é o ônibus de uma cidade para outra. São os ônibus velhos que vão das comunidades para as cidades, que vão levar coisa para vender na feira no domingo, no sábado. Eu fiz essa viagem, que foi Minas e Bahia, e fui até o Sergipe, contando como eram esses ônibus. Uma das melhores reportagens que eu fiz na minha vida. Teve uma outra que também ligada a essa questão do brasileiro bem profundo, do Brasil profundo, que foi na Ribaía, onde eu tinha trabalhado tantos anos, que era muito comum a prostituição nas margens da Ribaía, e era uma prostituição que ia de pai para filho, de mãe para filha, na verdade. E eu fiz, então, uma reportagem contando 3 gerações de prostitutas da Ribaía. A avó, a mãe
e o luta que era da avó e da mãe para não deixar que a filha, que a neta, fosse também prostituta. Então, uma reportagem que também me marcou muito, que também repercutiu muito, inclusive na Unicef, e eu achei como personagens 3 prostitutas que chamavam Maria. Era a história das 3 Marias e, por coincidência, elas tinham o nome da Mãe de Deus, né? Então, contar essa história das prostitutas na beira da Ribaía também me marcou muito e repercutiu muito, e eu fiquei muito contente com o resultado do trabalho. Aqui, ainda falando sobre PUC, que você atuou por tanto tempo, tem o Jornal Marco, que Sim. você trabalhou e coordenou. Qual que é a importância de ter um jornal laboratório dentro de uma universidade? Olha, o Marco é uma experiência também riquíssima que eu vivi dentro da PUC, de discutir com os alunos, sabe, como abordar, como fazer uma matéria, como fazer uma pauta, como procurar enxergar o simples, para fazer o simples, e ver também a participação dos monitores do Marco, sabe? Foi um período muito rico também e importantíssimo na formação dos novos jornalistas. Eu sei que muitos jornalistas hoje na ativa, muitos importantes, e que trabalham em grandes veículos nacionais, vão com certeza lembrar com carinho do tempo que foram monitores do Marco. Tem um comentário seu que é mais ou menos assim: o que fizeram com o jornalismo? Eu te pergunto isso agora. Uma vez eu fiquei na rede social fazendo isso, que fizeram jornalismo, e fazendo crítica, comentando o que estava acontecendo, de ver matérias muito ruins, de ver coisas forçadas, de ver coisas armadas, combinadas. E eu fiz essa série de críticas, era interessante, repercutia, as pessoas comentavam, outras pessoas também usavam a expressão que fizeram do jornalismo, mas eu parei de fazer isso, sabe por quê? Porque eu comecei a ver que o jornalista está sendo tão atacado atualmente, tão vilipendiado, sabe, depois de rede social, depois de muita coisa, que eu falei, gente, eu não posso continuar fazendo isso, que eu vou ser eu mais um a atacar o jornalismo. Eu estava fazendo uma crítica por dentro do jornalismo, mas não significava que eu estava questionando o jornalismo, estava questionando o trabalho jornalístico. Mas é melhor parar de fazer, para não dar margem a esse trabalho hoje asqueroso para cima do jornalismo profissional, que eu lamento muito, e o jornalismo profissional é uma coisa que eu defendo, sabe, pela importância dele. Então, esse ataque ao jornalismo me fez parar de fazer essa série que fizeram do jornalismo. Começou de um jeito, terminou de outro, e eu aproveito para te perguntar, então, já que a gente falou de internet, de rede social, como é que você acompanha o jornalismo hoje? Porque temos a internet, temos as redes sociais, temos os veículos profissionais, quais são os cuidados com relação a notícias falsas, como é que você enxerga essa situação hoje? Olha, eu acompanho com muita preocupação, continuo acompanhando muito, lendo muito. Não sou daqueles que ficar falando no meu tempo era assim, no meu tempo era assado, como se no meu tempo é que fosse tudo melhor, mas eu hoje acompanho com preocupação porque a gente está muito perdido, o jornalista está muito perdido no meio da rede social e desse volume de informação. Tem um sociólogo francês chamado Dominique Volton, que ele escreveu muito antes de rede social, que a política, por exemplo, não dava conta do tempo do jornalismo, que o jornalismo queria a notícia muito rápida e a política era muito mais lenta. Se ele fosse escrever hoje, eu não sei como é que ele ia dar conta, porque é tão mais rápido que eu não sei como que a gente dá conta de tanta velocidade, tanto como leitor, como cidadão, como quem produz a notícia. Eu percebo, por exemplo, uma coisa que eu lamento muito hoje, é que você vai ler um jornal na internet, uma notícia de internet, que é tudo imediata, e que diz assim, time europeu interessado em atacante da Série A. Você tem que ler 3, 4 parágrafos para falar qual time europeu que é e qual que é o atacante que eles estão falando. Então, essa busca desesperada por likes, por deixar a pessoa presa ao texto, sabe, está acabando com o velho lead, né? O que, quem, onde, quanto, né? Que você fazia uma matéria sobre o jogo, podia ser um lead muito elaborado, mas nesse lead, nesse início da matéria, tinha que dar o resultado do jogo. Você não pode dar um resultado no 3º parágrafo, sabe? E hoje mudou, e isso me preocupa, porque ao fazer esse esforço para aprender, no meu caso, não me prende, porque o que me prendia na leitura era um texto que era como um texto que te levava até o final, que pegava o leitor pelo colarinho e levava até o final. O grande desafio de quem estava escrevendo era levar o leitor até o final do texto, sabe? Mas por prazer, o desejo de ler.
Agora, o que está acontecendo hoje é que eles estão me obrigando a ir ao final do texto. E eu não quero ser obrigado a ir ao final do texto. Isso me preocupa. Me preocupa também o fato de jornalistas não irem mais à rua, né? Fica todo mundo o tempo todo vendo o que alguém falou, o que alguém falou, o que alguém postou. Até o presidente americano é um exemplo disso, né? Ele criou uma rede para poder colocar e fica todo mundo acompanhando a rede, dos senadores, dos deputados, dos prefeitos, e ninguém vai lá mais com entrevistar, sabe? Não tem mais o contraditório, está muito estranho. Não culpo os jornalistas, eu acho que é uma questão circunstancial, mas eu acho que a gente quer uma preocupação sim, porque a gente tem que conseguir achar um rumo. De repente, é como se os jornalistas estivessem num emaranhado de notícia, de fato, de coisas que são importantes, coisas que não são importantes, que interessam a sociedade, não interessam a sociedade, sabe? E que a gente tem que achar um rumo. Acho que o jornalismo está ainda confuso com essa velocidade das coisas, com esse tanto de mudança que aconteceu. Aproveitando esse gancho que você falou do presidente dos Estados Unidos, né, que usa muito as redes sociais, você é sócio do Instituto Ver Pesquisa e Estratégia. Sim. Faz pesquisa eleitoral, faz pesquisa de todos os tipos. Sim. Como é que você está se preparando e como é que você está enxergando essa eleição? A gente está gravando em abril de 2026, essa eleição que o Brasil vai passar agora no mês de outubro. Como é que o Instituto de Pesquisa prepara as perguntas e sente o clima nesse momento? Olha, primeiro o trabalho com a pesquisa é interessante, a similaridade que ele tem com o jornalismo, porque o jornalismo nos dá a possibilidade de ter uma visão mais ampla do mundo. Eu acho que quem é jornalista tem a chance, pode até não aproveitar, mas de ter uma visão mais ampla do mundo, da sociedade. E na pesquisa, a gente tem mais essa possibilidade, porque a gente conversa até com mais gente, a gente entrevista mais gente. Então, a pesquisa, trabalhar com pesquisa é uma forma de ter uma capacidade de ampliar a sua visão de mundo. A gente, na pesquisa, eu trabalho especialmente com pesquisa qualitativa, que é a entrevista, que é um trabalho quase jornalístico, só que eu falo que a pesquisa qualitativa, que é onde você coloca 10 pessoas numa mesa, seja presencialmente, seja online, e conversa com elas sobre os assuntos que estão colocando sobre a sua pauta. E eu falo que é uma entrevista coletiva ao contrário, porque você tem, em vez de ter um entrevistado e um tanto de entrevistadores, você tem um entrevistador e um tanto de entrevistados. Então, é um trabalho que você tem que ter muito mais atenção, porque você está conversando com 10 pessoas ao mesmo tempo, mas é um trabalho que te dá um sentimento, uma percepção da realidade da sociedade muito maior do que às vezes está aparecendo. E a pesquisa também nos mostra que esse movimento que fica o tempo todo, né? Porque sai mais uma pesquisa, agora fulano está na frente, agora fulano passou, agora está na margem de erro, agora não está na margem de erro. Essa leitura superficial das pesquisas, ela acaba que mais confunde do que informa. A gente sabe que 6 meses antes de uma eleição, as pesquisas, principalmente as quantitativas, não significam muita coisa, não são definitivas, porque muita água vai passar debaixo da ponte. E a gente fica vendo isso e observando e pensando como que também é uma muleta, né? Todo dia sai uma pesquisa, todo dia sai uma divulgação, todo dia sai uma manchete, e o eleitor está vivendo a vida dele. E o que a gente costuma falar no Instituto Ver é que não é a pesquisa que provoca o movimento do eleitor, é o movimento do eleitor que provoca a pesquisa. Então, a pesquisa é resultado do que o eleitor está fazendo, e não o eleitor vai fazer o que a pesquisa está dizendo, né? Então, as pessoas falam, mas o eleitor não quer perder o voto. Bobagem, não tem isso. As pessoas sabem escolher e escolhem motivadas por alguma razão que interessa a elas, né? E não é a pesquisa que vai fazer elas mudar de opinião ou ir para esse lado ou para aquele lado. É o posicionamento do eleitor que vai refletir na pesquisa. Qual é o cuidado que o eleitor e o cidadão deve ter nos dias atuais para se informar? Pela internet, pelo jornal impresso? Qual deve ser a melhor forma e que cuidados ele deve ter? Eu ainda sou muito defensor do jornalismo profissional, com todos os defeitos que ele possa ter, pelo menos tem um compromisso maior com o fato. Apesar de estar muito confuso também, tem muita gente opinando no jornalismo muito mais do que apurando, né? Eu acho que, principalmente na televisão, muita gente, com muito achismo no jornalismo, acho que se ele fez isso é por causa disso, muito mais do que no fato, mas ainda é o melhor lugar. Agora, o lamentável é porque as pessoas ficam dentro de uma bolha, né? Atualmente, as pessoas ficam dentro de uma bolha. Elas só consomem aquilo que identifica na bolha delas. E quebrar essa bolha é um desafio muito grande de quem lida com, principalmente quem está nessa questão eleitoral.
Né? O que eu leio? Até eu tenho uma bolha. Ainda tem um algoritmo, né, que me mostra só o que eu acho que ele acha que eu quero ver. Né? Então, confunde mais ainda. A gente fica preso. Eu, inclusive, costumo seguir, eu como uma pessoa de esquerda, procuro seguir gente de direita, até para ver o que está acontecendo, sabe? Foi curioso que uma vez um amigo meu pela internet mandou para mim: poxa, você segue o fulano? Eu sigo o fulano, que eu quero ver o que eles estão falando. Mas é difícil, porque eu vou te contar um episódio de uma pesquisa qualitativa. Uma mulher da Zona da Mata, participando de uma pesquisa, falou assim: olha, eu soube que o Rodrigo Pacheco está criando uma lei onde o tutor vai poder casar com o pet. Não se espante, a pessoa falou isso num grupo de pesquisa qualitativa. Ela falou assim: eu não sei se é fake news. Ela ainda tinha dúvida se era fake news. Então, o que a gente ouve nas mesas de pesquisa é uma coisa assim, impressionante, é insano, os absurdos que a gente ouve, sabe? E como pesquisador, buscando a imparcialidade, eu não posso influenciar, tenho que ouvir e fazer cara de paisagem e continuar com a entrevista. Dá aquela gargalhada por trás, mas siga em frente. Vamos falar um pouquinho agora... Casar com o pet é demais. É demais. Vamos falar agora do Maurício Lara, é escritor, tem vários livros lançados, né? A Campanha de Rua, que você já citou, As 7 Portas da Comunicação Pública, tem alguns romances, Em Nome do Bem, O Porco, Réstia de Alho, isso, e uma trilogia que inclui A Versão do Pai, O Jardim de Leocádia, O Filho do Corrupto, são romances. Agora eu quero falar sobre um, que é Com Todas as Letras, o estigma do câncer por quem enfrentou esse inimigo poderoso e cruel. Editora Record. Queria que você falasse um pouco desse momento da sua vida, como é que foi o desafio, como é que você venceu e como é que você está hoje. Bom, são dois lados, né? Um é a doença em si. Eu tive câncer de próstata em 2003, portanto há 23 anos, não morri, né? Como pode se notar. Mas dei muita sorte porque eu consegui descobrir o câncer bem no início, por uma razão lamentável. Eu tinha acabado de perder um irmão com câncer de próstata. Então, o fato dele não ter percebido a tempo e ter morrido por isso, me fez ficar mais atento e eu consegui descobrir o câncer, então, de uma forma prematura, e o tratamento foi possível e eu me recuperei. E algumas coisas... E nessa época eu era professor da PUC. E era editor do Marco, os editores do Marco. Eu me lembro no dia que eu ia fazer a cirurgia, eu passei de manhã no jornal, no Marco, e comentei com os monitores, falei: eu vou ali fazer uma cirurgia e volto. Eu ia fazer uma cirurgia de câncer, né? E os meninos muito assustados, claro. Voltei, felizmente. Mas era então, o que me impressionou muito naquela época foi o estigma do câncer, muito mais do que a doença em si. Né? Teve uma colega aqui da PUC que, sabendo que eu estava com câncer, foi andando ao meu lado quando eu estava indo embora, e eu falei: gente, eu acho que ela vai entrar no carro comigo, porque ela não sabia o que dizer, mas também não queria se separar de mim, andando ao meu lado, sem ter coragem de falar com todas as letras o que era o câncer. Então, esse estigma do câncer me levou a escrever o livro, se chama Com Todas as Letras, porque eu queria falar do câncer com todas as letras. E com a minha experiência em pesquisa, a gente fez, então, com um instituto que foi parceiro, na época eu não era ainda produtor de pesquisa, mas já conhecia bastante pesquisa, como secretário de comunicação, como assessor de imprensa, como consumidor de pesquisa. Eu fiz pesquisa qualitativa com pessoas pessoas comuns, não eram pessoas que tinham câncer. É claro que nesses grupos apareceu gente que tinha câncer, com parente que teve câncer, mas eram pessoas que eu queria saber como elas lidavam com o câncer. E foi uma experiência muito rica também, porque as pessoas aprendem, por exemplo, que quem está com câncer chora no chuveiro, porque para poder chorar e as pessoas não verem que essa pessoa está chorando, né? Porque aí quando você sai do chuveiro, sai com o rosto molhado ou com o rosto vermelho e as pessoas não percebem que você estava chorando. Então, assim, a ideia da solidão do câncer, ou de uma doença grave como o câncer, e como que a sociedade lidava com isso, a questão do estigma. Né? Então, eu tive várias situações em que as pessoas: você teve um problema. Não, eu tive câncer, sabe? Então, essa dificuldade das pessoas lidarem com isso. Naquela época, mais ainda, 20 anos atrás, hoje até já melhorou um pouco. Mas então, a gente sabia também, eu percebia com muita clareza, que a medicina sabia lidar com a doença, mas não sabia lidar com o doente, sabe?
Então, por isso eu escrevi o livro, e contando histórias de tanto de gente da área de saúde, quanto de gente que teve câncer, e também a pesquisa. Então, e esse livro também teve uma coisa, porque eu escrevi ele logo depois da cirurgia, eu ainda estava em recuperação. E escrever esse livro foi uma muleta para mim, foi uma minha melhor forma de lidar com o câncer. Eu me lembro, por exemplo, que eu estava acompanhando um desses grupos de pesquisa na sala de espelho e com dificuldade para sentar, porque eu estava tomando injeção por causa de infecção hospitalar. Então, era muito em cima da doença e eu já estava trabalhando com o livro. O livro talvez tenha sido mais útil para mim do que para outras pessoas, mas foi útil para muita gente. Muita gente me procurou, se identificando, inclusive mulheres com outros tipos de câncer, por exemplo, câncer de mama, que sentiam a mesma coisa, a solidão da doença. E o estigma também da doença. Então, foi um livro útil para a sociedade e útil para mim. Qual que é a prevenção que você cita no seu livro? São aqueles exames periódicos, anuais? Você ainda segue o que você escreveu, com certeza, mas qual a mensagem que você passa para as pessoas no dia de hoje, 20 e tantos anos após essa cirurgia? Se cuide, faça check-up, qual é a mensagem? Especificamente do câncer de próstata, né, você tem uma série de barreiras, né? Porque você tem um preconceito em cima desse câncer de próstata, porque está ligado à virilidade, né? O risco da perda da virilidade. Então, o homem, primeiro, ele tem que ter que vencer esse preconceito de procurar fazer o exame, né? Não ter medo de fazer o exame. O toque, né? Tem tanta piada por causa do toque retal, do câncer de próstata. E depois tem uma barreira muito grande, que é achar urologista. Sabe? Você não tem toda hora disponível urologista, exames, né, mais sofisticados, biópsias, não é tão fácil. No meu livro, inclusive, eu acompanho um personagem que estava com medo de estar com câncer e estava fazendo exames, mas demorava muito. Quando ele conseguia fazer o exame, já não estava... Sabe, ele sofreu atrozmente durante meses, achando que estava com câncer, no final não estava. Mas as barreiras que ele encontrou, a dimensão da dificuldade que é lidar com isso, fazer a prevenção. Na época também da apuração, eu estive no INCA, no Rio, no Instituto Nacional do Câncer, e eles diziam que quando os caras chegam lá, já chegam muito avançados, ou seja, as pessoas não descobriram a tempo de ser curadas. Então, por que até hoje as pessoas acham que o câncer mata? Porque mata mesmo, porque se você não descobre a tempo, mata. Né? O câncer de próstata, se você conseguir descobrir a tempo, eu falo que ele vai para o balde, né? Tira a próstata, joga no balde e vai embora. Se você não descobrir a tempo, ele vai te matar. Então, o câncer mata sim, mas por isso que tem essa coisa, esse medo do câncer, né? Por causa das dificuldades, das barreiras que as pessoas encontram para buscar um tratamento prematuro. Maurício, você tem um livro mais recente que é o de contos, é O Caçador de Formigas. Sim. Qual que é o enredo desse livro? Vamos dar um spoiler? Pode dar um spoiler. É curioso porque esse livro, o conto que dá o título, que dá nome ao livro, é de 1978. Quando eu morava em Governador Valadares, eu escrevi esse conto lá e ficou guardado. E agora ele deu nome ao livro, porque era um conto que eu acho, claro que eu acho interessante, senão não teria publicado, né? Mas O Caçador de Formigas é um conto escrito em 1978 e publicado em 2025. Então, estava guardado nas memórias, mas uma coisa que é muito interessante... 40 e quantos anos depois? 42? Nossa! Mais de 40. Mais de 40 anos depois. Estava guardadinho na gaveta. E tinha outros antigos também. Tem outros lá guardados ainda. Tem. Mas conta aí sobre o Caçador de Formigas. A relação do jornalista com a ficção, né? O Ziraldo falava assim, que você sabe que o menino vai ser ficcionista ou vai ser literato, quando lá na Idade da Pedra, que ele vinha correndo e falava, mamãe, vem um dinossauro ali. Aí ele falava, se for verdade, esse menino vai ser jornalista. Se for mentira, ele vai ser ficcionista. Então, é isso. Mas aí vem a dificuldade do jornalista escrever ficção. Por quê? Porque o jornalista tem o pé fincado na realidade e tem que ter o pé fincado na realidade. Então, você vê as histórias, você conhece as histórias, você tem coisa boa para contar, mas você está preso à realidade. Então, você corre o risco de fazer ficção de verdade, se é possível. Como que você vai fazer? Então, eu falo que o jornalista, para conseguir escrever ficção, ele tem 2 desafios. Um é romper com a realidade. Não é fácil para o jornalista romper com a realidade, porque é da natureza do trabalho dele a realidade.
Então tem que, primeiro, romper com a realidade. Segundo, romper com a vírgula. Por quê? Romper com as convenções, romper com as regras, sabe? Então, para escrever ficção, você não pode estar preso em nenhuma regra, você tem que estar solto. Porque em se tratando de ser humano, tudo é possível, nada é inverossímil. Então, você tem que romper, primeiro com a realidade e depois com a vírgula, com as regras, sabe? Aí você consegue escrever ficção, senão é difícil. Por outro lado, o lado bom do jornalista ficcionista é as histórias que ele viveu, né? Aquilo que o Murakami chama das caixinhas que você tem na cabeça, né? Aí, de repente, tem um personagem que você vai ver foi inspirado numa matéria que você fez, sabe? Que é uma pessoa que você conheceu, afinal, e que vira um personagem de um romance, claro, entremeados com outros e tal. Então, a ficção, o jornalista tem uma facilidade para escrever porque ele lida com histórias, mas ele tem uma dificuldade para escrever porque ele lida com histórias verdadeiras. E você conseguiu quebrar essa regra por escrever romances? No primeiro, Ficção. não. O meu primeiro livro, chama Em Nome do Bem, que é um romance sobre o que seria o exercício do poder pela esquerda. E hoje eu percebo que ele era um livro, ficção, ainda muito preso na realidade. Mas depois sim, depois eu acho que eu me soltei, escrevi vários outros, e bem, sem a vírgula e sem a realidade, me tolhendo. Quando eu falo da vírgula, não é escrever errado, né? É romper com a regra, com a convenção. Maurício, nesses anos todos, como é que foi a sua relação com a Casa do Jornalista e com o Sindicato de Jornalistas Profissionais de Minas Gerais? Para mim sempre foi muito claro uma coisa. Você discorda, sindicato, você discorda dele dentro. Eu vejo muita gente falar, o sindicato é muito ruim, eu não vou lá, eu não quero. Eu acho o contrário, eu acho que, o sindicato é muito ruim, vamos fazer um esforço para melhorá-lo, sabe? Então, eu acho que você briga com o sindicato por dentro. Você tem que ser dentro dele, estar dentro dele, tem que fazer parte da sociedade, tem que fazer parte do grupo e tem que dar a sua contribuição. Sou um defensor dessa luta de classe, dessa defesa. Acho que é meritório o trabalho que as pessoas fazem, uns com mais sucesso, outros com menos sucesso, mas é sempre um esforço para defender uma categoria. E acho que é um trabalho heróico, é um trabalho de resistência. Sabe? Difícil lidar com o patrão, a gente sabe que é difícil, mas necessário, absolutamente necessário, sabe? Tem que ter, e assim, sou um entusiasta das pessoas que se dedicam ao sindicato. E esse trabalho cultural da Casa do Jornalista, que cuida, né, dessa questão, claro, é um braço do Sindicato de Jornalistas, mas que tem um olhar mais voltado para a cultura. Qual que é a importância da Casa? Quando nós estamos falando de memória, que as coisas não se percam, ainda mais hoje com essa velocidade de tudo, né? Você ter memória, você poder lidar com pessoas que vivenciaram, é curioso porque eu trabalhei num projeto na PUC, que chama Memória, Jornalismo Mineiro, tem um livro, que entrevistou, estudantes entrevistaram jornalistas da época, todos mortos hoje, uma geração que passou, mas que tinham o que dizer. Eu acho que a geração atual, que está sendo entrevistada nesse projeto de memória, tem o que dizer, sabe? E é legal que as pessoas possam ouvir, né? É uma pena que muita gente não se interesse pelo que aconteceu antes, né? Porque a vida é dialética, a vida do jornalismo é dialética. Uma coisa vem presa à outra, né? O que eu fiz no jornalismo está ligado ao que muitas outras pessoas fizeram antes de mim e provavelmente as pessoas que farão depois de mim. Eu acho que a gente tem que saber que a gente é um elo dentro de um processo, né? Que as coisas não começaram com a minha geração e nem vão terminar com a minha geração, sabe? A gente só faz parte desse processo. Então, qualquer projeto de memória, e tomara que muita gente possa ler e acompanhar e saber, sabe, do que aconteceu, o que cada um viveu, porque vai ser útil, né? Vai ser sempre útil, não só para o profissional, mas também para a sociedade. Maurício, antes de encerrar, eu quero te perguntar se tem alguma coisa a mais para você acrescentar, que eu ainda tenho uma pergunta para o final, né? O grande finale. Você tem alguma coisa para acrescentar que a gente não tratou, que você acha importante deixar registrado? Olha, eu acho que a gente tem que ter clareza, né, disso, de que as coisas não começaram comigo e não vão terminar comigo, que a gente é um elo, que a gente tem que procurar o que tem de bom na profissão, o que é possível na profissão hoje, torcer para que o jornalismo consiga se situar dentro desse emaranhado, dessa loucura que é internet, rede social e algoritmo e tudo isso.
Mas eu acho que é uma coisa que a gente que não pode parar, né? O trabalho é de resistência. Eu hoje não estou no jornalismo em atividade, mas eu trabalho com pesquisa, que é uma coisa bastante próxima do jornalismo, né? E sinto que tem muita gente lutando, tem muita gente se esforçando, e que bom que seja assim. Maurício, a pergunta final. Qual é o legado que Maurício Lara deixa para o jornalismo e como pessoa? Olha, eu acho que é o sentimento da profissão doida e doída. É o sentimento da profissão de quem quer fazer algumas coisas, que todo dia quer fazer uma coisa legal, mas que é o lado doido da profissão, né, do jornalista que sai de casa sem saber o que é a pauta do dia. Se vai acontecer uma tragédia, se vai acontecer uma grande coisa, e ele vai ter que cobrir. Até o jornalista sai de casa sabendo que é uma profissão doída, porque você quer mudar o mundo e o mundo teme a não mudar. Né? Então, eu acho que o legado que eu quero deixar é o olho brilhando, é o poro, é a sensibilidade, é a vontade de contar a história, é o desejo de contar a história, é o desejo de ver as pessoas conhecendo a história dos outros e até se baseando, se identificando. Né? Eu acho que essa perspectiva de poder ajudar é muito rica, ainda que essa ajuda seja limitada pelas circunstâncias. Mas o legado que eu espero deixar é a paixão pelo jornalismo, a paixão por contar a história e a paixão por tentar defender as pessoas. Maurício Lara, muito obrigado por essa entrevista ao Centro de Memória do Jornalismo Mineiro, uma realização da Casa do Jornalista de Minas, em parceria com a Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Muito obrigado a toda a equipe.